espero que vocês estejam me ouvindo, vão me dando um feedback aí se melhorou ou não, se está estourando. Eu estou tentando pôr o microfone na frente da minha boca. É que eu tenho medo de estourar em vocês, tá? A nossa lição de casa, né? As nossas atividades, elas dizem respeito, então, ao nosso quiz, só para lembrar, né? Aquele quiz que a gente lançou na semana passada. A gente tem também a expressividade e opinião, que muitos fizeram trabalhos maravilhosos e que nós tentamos colocar no nosso canal do YouTube, mas quando não é em MP4, a gente não consegue pôr no YouTube. Então tem que passar para MP4 e às vezes eu não consegui. O Gustavo está ajudando aí porque eu passei a bola. Mas o canal, gente, ele não tem nenhuma funcionalidade a não ser para ser bom para vocês, tá? Eu não tenho menor vaidade nisso daí, tá? Eu coloquei lá para separar o nosso material para que seja de fácil acesso. As aulas estão numa playlist da terceira série, da segunda série em outra playlist, e tem as playlists da expressividade e opinião também. E por que isso? Para não se misturar com tudo que vocês fazem, porque é um trabalho artístico e merece ter um canal para ele, no meu ponto de vista, que não se misture, que não se perca nos anos. E tudo que a gente guarda, tudo que a gente posta na internet fica eternizado, né? Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com aquilo que vai para a internet. Se alguém tem algum problema com isso, é só falar no privado comigo, eu não coloco o trabalho, tá bom? Ou eu retiro se está lá. A produção escrita que a gente fez lá atrás, ela já tem que também ter sido enviada. Vocês têm que lembrar que amanhã eu fecho a terceira quinzena do bimestre. E a gente vai fechar a quarta quinzena até o dia 9 de outubro. Só que a gente terá uma outra atividade que eu vou colocar hoje para vocês. E os demais campos na nossa planilha, para conseguir o plenamente satisfatório, dizem respeito às participações no Meet, tá certo? Bom, dito isto, nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação, porque vocês estão vendo ela, né? Eu, no momento, nem tirei ela de vocês. E já teve alguém fazendo uma análise dessa apresentação aqui? Quem gostaria de colocar alguma coisa aqui? Quem foi que falou para mim que... peraí. Um de vocês falou do Teoria do Tudo. Foi o Gustavo? Foi, o Gustavo falou no filme que impactou muito nele. Foi a Teoria de Tudo. Esse filme é muito legal. A gente tem aqui mesmo, ó, Teoria de Tudo. O que mais que a gente está vendo aqui, hein? Quem se arrisca? A gente vai voltar nessa... o Cristo Redentor, Gustavo. É isso aí. Esse é o Cristo. É um ícone, né, do Brasil. Quem fala em Brasil fala dessa estátua do Cristo no Rio de Janeiro. E quando você visita o Rio de Janeiro e vê pessoalmente, você vai lá e quer tirar uma foto, você é muito pequenininho perto dela, ela é imensa mesmo. Todo mundo que vem para o Brasil quer ir até lá, muito bacana. A gente vê outras situações aqui, mas a gente vai voltar depois nisso daqui, porque agora a gente vai ver, sabe o que é? Essa habilidade da semana. Eu gostaria de compartilhar com vocês, bom dia, Lucas, que a Secretaria da Educação, toda semana, ela coloca para os professores da rede as habilidades essenciais da semana. Nesse período de pandemia, foi dessa forma como a Secretaria entendeu que deveria trabalhar, tá bom? Então, nesta semana, então, de 21 a 25, tanto o Centro de Mídias como nós aqui no Meet, estamos trabalhando essa habilidade, usar, entre outras, né, gente? Conhecimentos de terceiros na produção de projeto de texto próprio, mantendo autoria, tá bom? Então, esta semana, no Centro de Mídias e aqui nas nossas aulas, essa é a habilidade. Saber fazer uma citação
falando de um outro, citando um outro. Nas outras aulas, a gente estava trabalhando texto dissertativo argumentativo, que é um gênero muito importante, que a gente vai voltar a ele a todo momento, tá? Porém, hoje a gente vai trabalhar um outro gênero que o Centro de Mídias já trabalhou e hoje nós vamos acompanhar a aula novamente do Centro de Mídias. É importante que todos nós façamos isso, embora às vezes a gente fique enjoado. Eu também fico, concordo com vocês. Mas é preciso saber o que está acontecendo lá, porque faz parte da formação de vocês, tá? Este é o gênero que nós vamos trabalhar nessa aula e que o Centro de Mídias está trabalhando. Que gênero é esse? O que você entende por resenha? O que é uma resenha? Vocês já fizeram resenha, certo? Sim? Lembrem-se que a participação de vocês conta pontos de participação. Não tenham vergonha de digitar aí. Ou de abrir o microfone. O que é uma resenha? É um gênero, é uma forma de escrita. Crítica, muito bem, uma forma de fazer crítica. Crítica do quê? Sobre qualquer coisa. Muito bem, Aline. Vamos ver aqui, a gente tem a contribuição da professora Nádia, dizendo: a resenha é um gênero textual de caráter técnico muito comum no meio acadêmico. Similar ao resumo, o objetivo deste texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra. Depois a gente vai pensar nessa questão de obra. A Aline já falou qualquer coisa, livros, filmes, séries. Muito bem, Aline. Para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. Olha, essa parte é importante. Toda vez que a gente escreve um texto, todo gênero, você tem que se perguntar qual que é o objetivo desta escrita. Eu estou escrevendo isso para quê? Ah, para tirar nota como é professora? Também, tá? Mas, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo que nós estamos vendo, dissecando ele, na verdade, aos poucos, tá? Que a gente viu lá na escola, um texto começamos a escrever um texto inteiro, depois a gente começou a dissecar esse texto. Por quê? Porque é um gênero objetivo que é usado na prova do Enem. Então, o objetivo é tratar algum assunto de forma crítica, argumentando acerca da minha opinião sobre ele e propondo uma solução. Esse é o objetivo, de forma bem objetiva. Então, não posso falar eu, não posso falar nós. E no caso da resenha? O caso da resenha, eu tenho que descrever pontos acerca de uma obra. Essa obra pode ser um livro, um filme, uma série, como diz a Aline. E para que isso? Para que eu desperte numa outra pessoa a vontade de conhecer, ou pelo menos eu vou falar para essa outra pessoa o meu ponto de vista sobre essa obra, tá? E essa pessoa vai saber que eu li essa obra ou que eu tive contato com essa obra. Qual seria a diferença entre resumo e resenha? Acho que vocês meio que já responderam, né? Mas quem sabe vocês podem falar de novo para mim aí. Qual a diferença entre resumo e resenha? Ponto crítico, né? Ponto crítico. Ou seja, um tem crítica, o outro não. A grosso modo, a gente poderia dizer isso. Depois a gente vai ver que a resenha também tem uma outra vertente aí de resenha. Por mais que sejam textos com propósitos muito parecidos, os gêneros resumo e resenha possuem algumas especificidades. Então, às vezes, um professor de uma outra disciplina fala, faça um resumo ou uma resenha. Esse professor tem que ser bem específico, porque são distintos, tá? Normalmente, comumente, a resenha ela tem o objetivo de transmitir a opinião sobre um conteúdo. Tá? O ponto principal é a indicação da leitura na íntegra. Existem textos de indicação bem curtinhos. A resenha é um texto de indicação mais longo, tá? Ele
tem esse propósito de despertar. Por quê? Porque você parte dessa análise crítica que vai geralmente despertar no outro. Quando você dá uma opinião, o outro já se posiciona, né? Normalmente é assim. Por outro lado, o resumo. Bom, o resumo é um gênero que a gente faz desde sempre na escola, né? A única intenção do texto é agrupar principais informações. Isso. Então, não é copiar pedaços de um outro texto, mas você lê o texto e tira dali as principais ideias daquele texto. Muito bem. Então, o resumo, ele não tem o objetivo de ser crítico, mas de sintetizar informações. Agora vocês vão analisar para mim. Aqui eu trouxe para vocês a capa de um livro, tá? Esse livro da Juva Batella e da Karina Kushnir, do Gato Ulisses, As Sete Histórias. É um resumo ou uma resenha, aquilo que a gente vê aqui ao lado? Vamos ver. Ulisses é um sobrevivente, nasceu forte, grandote, ambicioso e valente. Seus 6 irmãos logo morreram, fracotes e azarados, apenas o nome receberam. A vida é uma só, mas as voltas são 7, cada uma com sua luta e aquilo que ela reflete. Ulisses viajou o mundo inteiro, um mundo de aventura, um mundo de cheiro. Foi bailarino, música e marinheiro. Foi artista de rua e gato em cativeiro. Também se apaixonou e o nome dela é bonito. A fera se chama Penélope, como no mito. Viaje com este gato ao longo de sua estrada. Vamos repensar a vida, esta grande, grande charada. O que é isso? É um resumo ou uma resenha? O que está mais perto do que, hein? Olha, um resumo. Um resumo feito de forma encantadora, né? De forma artística, porque usou rima, perceberam isso? Porque foi um resumo que foi feito, ele foi feito para um site de livros, porque, peraí, deixa eu confirmar. É isso mesmo. E aí a pessoa tem que ser interessante, né? Então a gente percebe aí, lá embaixo, até um pequeno texto de indicação, tá certo? E esse daqui? Papo de livro, coisa bem rara, por Cláudia Nina. Será um resumo ou uma resenha? Aqui tá difícil de ler, tá bom? Mas aí eu vou ler alguma coisinha para vocês, não na íntegra, tá certo? Ela começa contando aqui para nós que quando entra numa livraria é bem difícil escolher um título, porque é tudo muito colorido, muitos livros pela mesa, pelas estantes. E aí ela vai vindo aqui dizendo que ela entrou numa livraria que não comprou nada. É, que se não fossem as filhas encherem o carrinho de lindezas absolutamente desnecessárias, ela não teria comprado coisa alguma. E aí ela vem aqui em cima e começa dizendo aqui. Vamos ler aqui embaixo, olha. Ela começa a dizer assim. Isso é para dizer que, na contramão dos excessos de cores e pavores, descobri este mês um livro delicado e incolor. Tudo é fino, desde o tipo da letra até os traços de Karina Kushnir, que lindamente povoa com suas ilustrações o belo trabalho de Juva Batella em Do Gato Ulisses a Sete Histórias. Gosto muito de obras em que o texto se revela um convite ao refinamento, não que precise de palavras suculentas e termos difíceis para ser refinado. Este é um livro para todas as idades, capaz de surpreender sensibilidades diferentes. Entra-se na história com a disposição de esquecer o tempo e os excessos. Olha só, ela já está fazendo até uma crítica desse mundo que a gente vive hoje, um mundo de excessos, né? Tudo é demais. Tudo tem aos montes. Você vai numa livraria, tem um monte. Você entra no Classroom, tem um monte de coisa. Tudo tem de monte. E fazer a mente espreguiçar-se nas aventuras de um gato que, como sabem, tem 7 vidas. Na leitura, entendemos por que motivo.
Aí ela coloca o nome, acho que da moça, não estou nem eu enxergando aqui, desenhou essas vidas estendidas. A estrutura é toda especial e o leitor vai descobrir isso assim que começa a aventura. E eu paro por aqui e vocês já podem perceber e me dizer se é um resumo ou uma resenha. Olha que belezinha que ela termina. Ela diz assim: ah, como é bom colher o especial. Quem tem vontade de uma delicadeza para variar? É uma resenha. Pessoal, entra lá na sala de aula e chama esse povo que está dormindo. Ó. Temos 26 alunos de 2 salas. É demais, né? Vão ficar tudo com falta lá na nossa chamada e como faz? Aí não tira plenamente satisfatório de jeito nenhum. É uma resenha, Alain. Muito bem, Gustavo, Alain, vocês acertaram. É uma resenha. Certíssimo. E essa resenha da Cláudia Nina, vocês podem conferir lá, se clicar aqui, vai lá para a página dessa moça, o blog dela, e isso aqui foi publicado na revista Seleções, tá bom? É uma revista muito famosa, foi muito. Eu assinei essa revista, ela trazia assuntos muito interessantes. Quando eu era criança, meu pai assinava, eu assinei ela. Hoje a gente não assina mais revista, mas eu ainda tenho uma coleção de revistas Seleções. Eu acho que eu doei, na verdade, o ano passado, porque não faz mais sentido, né? Então, agora a gente vai tratar daquilo que a gente estava falando no primeiro slide. E que a Aline já falou para nós, nossa, qualquer coisa. Coisa a gente pode chamar então de objeto cultural. Hoje é uma expressão bem em voga. Qual o objeto cultural analisado neste caso aqui? Duplamente analisado. Primeiro foi feito um resumo de forma poética e aqui a gente tem uma resenha. Qual foi o objeto? Um livro. Um livro. Muito bem, um romance. É um livro, a gente fala romance porque ele é da literatura e não é um livro qualquer que trata de um assunto, por exemplo, de ciências ou um livro de autoajuda. São, conforme a temática, a gente dá o nome para o gênero, tá bom? Então, agora eu quero perguntar para vocês, o que cada um de vocês aí entende por objeto cultural? Lembrem do primeiro slide lá. Quem se arrisca aí, o que é objeto cultural? Pode abrir o microfone, às vezes falar é mais fácil que escrever. Um patrimônio, sim, um patrimônio é um objeto cultural. Então, você diria, Alan, que o Cristo é um objeto cultural, o Cristo Redentor? Sim, ele é mesmo. As leis, um objeto cultural, eu acho que também podemos considerar assim, de uma forma mais abrangente, porque é uma expressão do povo. A gente pode pensar pelo objeto de entretenimento ou valor histórico, porque muito ligado à arte, sim. São coisas que trazem elementos culturais, têm algum valor para as pessoas. Muito bem. Um museu é um objeto cultural, sim, Arielle. Ai, a Bruna está falando disso. Gente, sempre que tiver um colega de vocês que teve dificuldade para entrar na aula, ou que está assistindo junto, tem que me avisar, porque senão fica com falta, tá bom? E que nem um colega de vocês acabou de me avisar. Coisa imaterial também. Também, Alan. O que você poderia citar de imaterial? Um objeto cultural imaterial. O samba. Muito bem. Fantástico. Olha, estamos aqui no nosso primeiro slide de novo. Trouxe tudo isso de volta para vocês. Aqui a gente vê a imagem. A gente viu Cristo Redentor. A gente viu aqui o cartaz do filme. Então, filme, ele está materialmente colocado lá na tela. Mas tem
tem algo de imaterial também aqui, né? O samba, ele também tem, ele é imaterial, mas ele é material. É as duas coisas, se a gente for ver. Porque eu posso ouvir o samba, eu tenho o registro do samba, tá lá o áudio do samba. Eu tenho um poema aqui, concreto, porque ele é um poema que está no formato. Então, ele tem duas linguagens, a linguagem escrita e a linguagem visual. A gente tem a expressão artística popular, do povo, artistas populares. Olha a imagem aqui dessa cerâmica. A gente tem o teatro. Uma peça de teatro, ela pode ser material e imaterial ao mesmo tempo, né? Dá para você pegar, mas ela é tão presente. São expressões de um povo, né? Um livro é uma expressão. A gente tem aqui George Orwell, eu trouxe para vocês 1984, então é uma sugestão de leitura. Livro que lá atrás, gente, eu li isso quando eu tinha a idade de vocês, e eu estava na década de... no fim dos anos 70, eu tinha a idade de vocês, começo dos 80. E a gente pensava, nossa, isso é ficção científica, daqui a pouco vai ser 1984 e ainda nada disso aconteceu. Exatamente, inspirou Big Brother. E hoje eu vejo como o George Orwell, ele já estava lendo, gente, o que estava acontecendo, e eu não enxergava isso no começo dos 80, e já estava acontecendo. E ele enxergou isso lá atrás, quando ele escreveu o romance. Então, é fantástico esse livro aí. Precisa ser lido, tá? Então, o que eu entendo por objeto cultural? Pode-se conceituar objeto cultural como se fosse um abraço a todas as manifestações culturais de uma sociedade, por meio de pinturas, da música, de qualquer outra forma de manifestação artística. A essência de um povo é evidenciada. Fazer uma resenha crítica, então, tem a ver com analisar, que a gente já viu isso na primeira parte da aula, e também de entender um objeto cultural. Então, se você for numa exposição de arte de cerâmica marajoara, por exemplo, feita lá pelos índios do norte do nosso país, você tem que entender que povo é esse, entender a expressão deles no barro, a cerâmica, para poder fazer uma resenha acerca dessa produção cultural, percebe? Ao entender o significado dessa expressão cultural, você aí pode registrar de forma genuína e dar uma resposta crítica, falar sobre esse assunto, certo? Vamos ver agora algo bem interessante que às vezes a gente se esquece, porque quando a gente fala em resenha, na maioria das vezes as pessoas querem expressar resenha crítica. Mas existe um tipo de resenha que é apenas descritiva, tá bom? Então, sempre que um professor pedir, você deve perguntar, é crítica ou é descritiva? Porque se for descritiva, é só apreciação acerca de um livro, certo? Aí você pode dizer, uma espécie de resumo. Sim, uma espécie de resumo, cujo objetivo é descrever as informações contidas no texto original, de modo que o leitor consiga identificar que tipo de conteúdo pode ser encontrado. A gente pode fazer aqui uma analogia quando a gente diz assim, faça uma dissertação. Uma dissertação é você discorrer sobre um assunto, mas não necessariamente por sua opinião. Por isso que quando eu quero um texto dissertativo, argumentativo, quando eu quero a opinião, eu devo colocar lá, que é dissertativo argumentativo. E se eu colocar só dissertativo e a pessoa apenas discorrer sobre o assunto, colocando apenas expondo fatos e ideias, ela está fazendo só a dissertação. E alguns ainda estão nessa fase. Quando eu pedi dissertativo argumentativo, ainda estão expondo apenas sobre um determinado fato. Por exemplo, a Covid-19, falando sobre a Covid, como que é essa doença, qual que é o vírus e tal, mas não põe a parte argumentativa. Aqui também na resenha, se eu ficar só descrevendo, eu estou fazendo uma resenha descritiva. Aí
preciso fazer a crítica, eu preciso necessariamente colocar aqui a minha opinião. E aí, lembrando que eu tenho na resenha, conversar com o meu leitor. E eu posso usar a primeira pessoa, posso, na resenha eu posso. Eu posso ter uma conversa com ele. Como a gente viu lá. Você vai se encantar com esse livro, lá, lá, lá. Que eu posso. Lá no dissertativo argumentativo, eu não posso. Nunca. É um texto impessoal. O que mais a gente tem aqui? Vamos falar um pouquinho mais da resenha crítica. Ela também é conhecida como opinativa. Apresenta juízo de valor, certo? Essa expressão juízo de valor, ela é muito importante. Quando eu posso usar e quando eu não posso usar. O conteúdo é apresentado como uma indicação de leitura, certo? Então, quando eu leio um texto, e esse texto pode ser uma imagem, não necessariamente um texto feito com palavras, tá bom? Um texto no sentido semiótico, ou seja, de vários, tudo que tem sentido e significado. Eu posso ir numa exposição de arte e enxergar numa obra lá um texto. É um texto. Sim, é uma escultura, mas para mim está conversando comigo, eu posso entender como um texto. Tá bom? Nesse sentido semiótico. É um texto com características argumentativas, a nossa resenha crítica tem como propósito convencer alguém sobre a leitura. Então, quando você lê uma resenha crítica sobre uma peça de teatro, a ideia é convencer que a peça é muito boa ou que tem problemas. Então você vai assistir sabendo que a iluminação não é muito boa, ou que o cenário não foi caprichado, ou que a atuação de determinado ator deixou a desejar. E quando um ator ele estreia uma peça, ele corre para ver a crítica do jornal. E quando ele fala a crítica não foi boa, é a resenha crítica. A crítica daquela peça não foi boa. Então isso impacta negativamente na produção. E impacta em lucros que não vão vir. E é sempre um terror para uma companhia quando isso acontece. Características. É um texto crítico acerca de uma obra ou assunto, certo? Então, esteja acostumado com as características deste texto, porque ele é muito cobrado no meio acadêmico. É uma análise simplificada de um conteúdo e uma reflexão. Então, ele tem certas características que a gente deve estar atentos a elas, como descrição da obra. Então, você vai ter que contextualizar essa obra. Lembram-se daquela forma de contextualização que eu resumi o começo? Eu estava numa livraria com a minha filha, no meio daqueles excessos, para dizer lá depois que o livro é de delicadezas e não de excessos. Olha como ela escreveu, é uma resenha escrita de forma poética, até artística. Né? Mas eu não preciso escrever assim. Mas quando eu escrevo de forma artística, eu impacto pela emoção o meu leitor. E tudo que entra pela emoção consegue um lugar especial dentro das pessoas, certo? É por isso que a arte ela impacta tanto na gente. Resumo das informações contidas no texto base, claro, você vai ter que contextualizar, então você vai ter que descrever, resumir se for um livro. Vai dar spoiler no final, aí você que escolhe. Se você der spoiler, talvez as pessoas não queiram ler o livro, ou fique, puxa, a pessoa contou o final, nunca mais eu leio resenha dessa pessoa. Aí então você vai decidir. Inclusão de citações da obra resenhada para ilustrar um comentário. É bacana fazer isso. Lembra a habilidade lá do início da nossa aula? Fala sobre citação, usando textos de outra pessoa. Apresentação da opinião do leitor sobre o texto, elaborar a resenha dos princípios, requer princípios básicos, que são qualquer texto, né? Coerência. Então, ó a coerência dela dizendo que uma livraria está cheia de excessos. E no último parágrafo ela fala da leveza do texto que ela analisou. Coerente. Ela não podia se contradizer dizendo lá ela reclamou dos excessos, depois ela fala de excessos como uma coisa bacana. Seria uma incoerência. Coesão. Coesão é a forma de você escrever um texto usando conectores, fazendo o texto caminhar de forma
parágrafo vai conversar com o penúltimo, você usa expressões como desse modo, dessa forma, sendo assim, portanto. Sem repetir palavras, porque é muito chato, texto com palavras repetidas é cansativo, e atentando para a sequenciação de informações. Estamos já com 35 minutos e vamos lembrar que outro detalhe importante é que nenhum tipo de resenha a gente tem o direito de adicionar informações novas ao texto original. A gente vai só ser fiel àquilo que a gente resenhou. Você está falando da cerâmica marajoara, você não vai falar, também tem uma cerâmica bacana, não sei o quê. Não, a tua ideia é falar daquela situação, que é a exposição de cerâmica dos índios do norte. Você não vai falar dos índios do sudeste, outra coisa. Passo a passo. Não há um limite em relação ao número de parágrafos. Aqui a gente é, sempre vai pensar qual é o objetivo da produção. Se o objetivo é um texto de indicação rápido, então eu não posso ter um monte de parágrafos. A professora da sala de leitura pediu para você fazer um texto de indicação para um livro que você leu. Imagine se o seu colega vai querer ler 10 parágrafos. Acho que não. Então, sempre alerta ao objetivo. Então, não há número de parágrafos nem de linhas, apenas o objetivo. Então, vamos pensar assim em termos práticos. No primeiro parágrafo, você pode fazer uma síntese geral da obra. Um segundo, apresentar, se for um caso da resenha de um livro, apresentar os capítulos ou partes dessa obra. Terceiro parágrafo, síntese de cada capítulo. No quarto, uma análise crítica do leitor. Isso no caso de ser um romance, uma obra mais extensa, ou se for, por exemplo, um espetáculo teatral, você pode separar em atos, né? Ou um balé. Sistematizar aquilo que a gente aprendeu até agora. Quem pode dizer para mim, abrindo o microfone, que gênero eu utilizei aqui para fazer essa sistematização? Vocês já fizeram isso. Se não quiser abrir o microfone, pode escrever. Muito bem, Alan. Alan, você não está dormindo. Eu vou me lembrar disso quando eu fechar sua nota bimestral, hein, Alan? É isso mesmo. Isso é um mapa mental. Quem gosta de estudar fazendo mapa mental? Mapa mental é um tipo de resumo, gente. Tem resumo feito em parágrafos e tem resumo feito em forma de mapa mental. É uma espécie de resumo. Tem gente que tem a mente mais objetiva, que gosta, né? Ó, a Aline prefere em parágrafos. Tem gente que gosta, assim, de forma mais visual. É muito de pessoa para pessoa. Mapa mental é muito bacana quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, Aline, porque às vezes os parágrafos de uma palestra ou uma aula que você vai dar, você pode se perder. É um texto que não dá tanto visualmente, não dá para enxergar tanto o que você quer. É bacana para quando você quer se colocar, mas ainda assim vai de pessoa para pessoa, tá bom? Então a gente viu o que é uma resenha na aula de hoje, certo? A gente viu que a resenha pode apresentar opinião, destacar aspectos ruins e aspectos bons, e aí a gente sabe que isso é uma argumentação. Ela circula em diferentes espaços de divulgação cultural. Aqueles textos que a gente viu no começo da aula, um circulava na internet, o outro, onde? Quem lembra? Eu até falei que eu assinei. Qual é o meio? Revista, muito bem, Alan. Revista é um meio de circulação, outros como jornal, certo? Em geral, a pessoa entende muito do que fala. Quem que vai resenhar uma peça de teatro? O cara que entende. E se você não entende, você tem que estudar para saber resenhar, porque senão vai ficar muito ruim a sua resenha. Uma resenha fraca, uma resenha superficial, e o leitor percebe. Ah, essa pessoa está falando uma coisa que ela não entende. Ah, que raso. Tem informação sobre a obra? Tem informação sobre a obra, vários estilos, apresenta sinopse, a linguagem pode ser mais ou menos formal.
e depende do lugar em que circula e do público a que se destina. Isso aqui é importante, gente. Formalidade da linguagem. Você está na escola, alguém pede uma resenha, professor, qual é o nível de formalidade? Normalmente, na escola, a ideia é que todo professor ajude a desenvolver a norma padrão. Então, a norma padrão, ela não é um viés apenas da língua portuguesa. Na língua portuguesa, a gente aprofunda. Mas a escola, ela deve ajudar o aluno a ficar craque na norma padrão. Porque depois, quando ele sai da escola, ele tem que estar preparado para o que der e vier. Então, falar em linguagem coloquial de forma escrita, a gente já sabe, a gente fala no chat, a gente está cansado de saber. Escreve um bilhete para a mãe na linguagem popular, da forma como a mãe entende, está ótimo. Agora, quando você vai passar um e-mail no seu trabalho, quando você vai ter que escrever alguma coisa, uma situação mais formal, e você não tem a norma padrão, você vai ser prejudicado. Então, todos os professores devem ajudar os alunos a trabalhar a linguagem escrita. Todo professor deve te ajudar quando você tem um deslize na norma padrão, para que você reflita acerca daquele deslize e não erre mais, certo? Isso é uma ajuda que todo professor pode dar e deve. E o aluno tem que cobrar isso. Ah, professor, você não corrigiu aqui, ó. Precisa corrigir minhas coisas. Não é só dar visto, não. A gente tem que pedir ajuda, tá bom? Porque só a gente sabe as nossas necessidades. Se o professor ele acaba só dando visto, ele não vai saber suas necessidades. A gente precisa, sim, de ter um olhar mais concentrado tanto no que o texto quer dizer, como na forma como você escolheu para dizer aquilo que você disse, certo? Muito bem. Pergunta valendo nenhum prêmio. Não tenho nada para dar para vocês aqui. Seria muito bacana poder mandar entregar uma caixa de coxinha, porque tem uma coxinha que uma aluna da segunda série, a mãe dela, o pai dela faz, que é maravilhosa, gente. Mas eu não posso comprar uma caixa de coxinha e mandar entregar na casa de vocês, mas seria um ótimo prêmio, hein? Quem sabe? Dá para fazer resenha de poema? Pergunta. E agora? Alan disse que sim. Vocês acham que o Alan tá certo? Sim. Bruna disse que sim. Lucas disse que sim. Ó, Alan, Bruna, Aline, Lucas, todo mundo participando muito bem. Sim. Dá sim. Lembra, a gente já trabalhou poema aqui, várias aulas, né? Que eu fui lendo com vocês o poema, vocês foram dando as impressões de vocês acerca dele. Isso é o quê? É uma forma de comentar de forma oral um objeto cultural específico, que é um poema. Se a gente fosse pôr por escrito aquilo tudo que a gente falou, poderia sair uma resenha se a gente quisesse. Porque a gente falou do contexto de produção, a gente falou do autor, a gente falou da forma como escreveu. Então, dá sim, vocês acertaram. Eu peguei dois exemplos aqui também para a gente ver tipos diferentes de resenha, tá bom? Vamos tentar entender a forma como as pessoas escreveram. Esse daqui é um poema bem conhecido, o poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. E aqui a gente tem um mural, não sei se vocês enxergam, aí tá bem pequenininho, mas é um mural feito aí num prédio, com um versinho: mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração, que foi colocado desse poema. Tem gente que decora trechos desse poema. Eu conheço uma pessoa que fala toda hora um trecho desse poema para mim. É bem legal. É, eu acho que eu vou aqui nessa página de onde eu tirei o poema e eu vou compartilhar essa guia com vocês. Entende? Tirei daqui, ó. Ele faz aqui várias análises, ó, de poemas do Manuel de Andrade, são muito boas, gostei bastante. E esse é o poema do
nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra. Isso lembra Chico Buarque, para quem já conhece a obra de Chico Buarque, ele tem uma música que ele fala do anjo torto. Pesquisem aí. É uma intertextualidade. Chico Buarque se inspirou no Drummond, tá? Um chato de um querubim, ele fala. Por que que fala isso? Ó, só voltando aqui, ó. Olha o que o Drummond fala. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra, ou seja, não é um anjo de luz, disse, vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Gauche é uma palavra do francês que quer dizer um cara que não vai dar em nada, um cara sem expectativa, um cara ruim em tudo que faz, um cara que tem a previsão de dar errado na vida. É um gauche. E ele fala que o cara é um torto. E aí o Chico Buarque, ele faz uma letra de música falando de um menino pobre e quando eu nasci, um anjo disse, um chato do querubim, ele fala. Muito boa a música. Bom, enfim, aqui, olha, eu vou ler um trechinho só para vocês verem. Eu quero que vocês analisem a formalidade da escrita, tá bom? A poesia de Drummond nasce sob o signo da fragmentação. As 7 faces são, na verdade, 7 fragmentos. Ele coloca a 7 faces porque é a poesia. Os nexos lógicos estão rompidos. Cada estrofe é um motivo que surge e se extingue. O número 7 é um número sagrado. Numa de suas acepções, simboliza a totalidade do divino e do humano. 3 é um número divino, representa a trindade. O número 4 é o número terrestre, representa os 4 pontos cardeais. A soma de ambos perfaz a harmonia do Criador com a criatura. Esta unidade se apresenta rompida. Deus é um ordenador demitido, como se pode observar nas palavras queixosas do poeta na 5ª estrofe. Veja, e por aí vai. É uma análise que a gente já tem uma certa impressão. Que impressão que vocês têm dessa análise? É uma pessoa que é conhecedora de literatura ou é um curioso, uma pessoa que leu o poema de qualquer maneira? E a variedade linguística que ela usa? Gente, está acabando a aula e eu vou me apressar aqui, mas vocês podem ir escrevendo aí, tá? Bom, já vimos esse aqui. Agora tem uma outra, eu não vou entrar na página dela, é da internet também, porque senão não vai dar tempo. Ela coloca aqui, ó, o primeiro poema do livro é um poema motivo, um poema fantástico, encantador, intenso, exatamente como a escrita da Cecília Meirelles. O livro já se inicia com chave de ouro, já começa encantando o leitor. O tipo de linguagem que uma pessoa usou e a outra pessoa usou, veja aqui, ó, aqui ela tem um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Vamos ler esse trecho também, ó, para vocês poderem analisar. Esse livro é composto por uma seleção de poemas da Cecília Meirelles, escolhidos, imagino eu, com muita dificuldade. Afinal, como separar os melhores poemas de uma escritora que só escreveu os melhores poemas? Então, a gente vê uma muito mais próxima do leitor do que a outra, né? Essa daqui, ela falou mais ao nosso ouvido, ela foi mais perto de nós, mais próxima. O outro, uma linguagem mais formal, mais acadêmica e denota para a gente que é um professor, uma pessoa mais entendida do assunto. Muito bem, analisando resenhas, a gente pode fazer uma pergunta assim: ela apresenta sinopse sobre o enredo? Circula em que meio? Faz crítica ao produto? É uma linguagem mais formal ou menos formal? Entrega o fim da história? Só exalta o que é de bacana ou também fala do que é ruim? Muito bem, agora a gente vai para a nossa atividade e é bom que fique gravado, porque os alunos que perderam essa aula vão poder vir aqui e entender a explicação, tá certo? A gente tem até 7/10 para fazer essa resenha. É a resenha de um poema. Esse poema tem o título de Morte do Leiteiro. Ó, o Alan falou que é muito triste esse poema. Leiteiro é uma figura que nem existe mais, mas na época que o Drummond
escreveu o poema no contexto histórico, havia essa figura, esse personagem que saía pelas portas das casas colocando lá o leite do dia. E a pessoa pagava no fim do mês, certo? Primeiro eram em garrafas de vidro, depois passou a ser em sacos, como a gente vê no supermercado até hoje, os sacos. Mas essa figura da pessoa que entrega o leite já é uma coisa bem rara. Não sei se ainda existem, até nos anos 80, 90, ainda existia comércio de leites em portas das pessoas. Muito bem, vocês podem ver como fazer crítica de poesia aqui. O WikiHow é bem legal, ele dá um passo a passo de fazer resenha crítica de poema, e eu coloquei aqui para vocês. E eu vou terminar com a leitura do Drummond pelo falecido Autran, o nosso ator, Paulo Autran, e deixo com vocês e fico aqui para as dúvidas e no meu WhatsApp também, tá bom? Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço, que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como à porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro que barulho nada resolve. Meu leiteiro, tão sutil de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz, passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada no ladrilho, já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede. Pessoal, obrigada pela aula. Desculpa o horário aí, passou um pouquinho, né? Então, o que nós vamos fazer é uma resenha crítica desse poema. Eu vou sugerir aqui no nosso slide. Deixa eu mostrar para vocês. E aí eu coloco lá no Class esse slide aqui para vocês, ó, tá? Que vocês vão fazer só 2 parágrafos, tá bom? O
primeiro parágrafo, informações básicas e a contextualização, e o segundo parágrafo, posicionamento crítico, tá certo? E aí fica fácil, mas eu coloco isso lá no Class para vocês, essa atividade para a gente fazer até a semana que vem, dia 7, tá bom? O que foi, Gustavo, que você falou, nossa, bro? Ô, Pro, só uma dúvida. Você vai mandar a gente fazer escrito numa folha ou vai ter que fazer mesmo é, no Class para enviar para você na hora? Você pode, Gustavo, fazer no seu caderno, tirar uma foto e enviar o arquivo lá pelo Class. Se você tiver dificuldade, você manda no WhatsApp, tá bom? Certo. Todos vocês tentem fazer pelo Class para não se perder. Às vezes, no WhatsApp, sem querer, porque são muitos os alunos, um fica perdido lá pelo meio, e já aconteceu isso. Aí o aluno fala, ai, Pro, eu fiz aquela atividade, tá na planilha sem. É porque eu não vi, passou. Gustavo, é triste, né? Pensar que é um rapaz quase da idade de vocês, que sai para trabalhar e o Drummond passa isso pra gente aqui. Mas que bom que vocês conseguiram aí essa empatia. Foi um prazer essa aula, gente. Obrigada.